Olá, meu nome é Júlia Gabriela. Eu sou do Estúdio Arte de Viver. Para começar, inscreva-se, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe. Bom, gente, hoje eu decidi trazer aqui para vocês um fogão a lenha, tá? O que que acontece? Quero que vocês vejam uma coisa, vou pegar a régua aqui para mostrar. Tem tanta régua aqui. Bom, vou pegar essa régua aqui mesmo e vou mostrar. Na hora que vocês forem transferir o desenho para o tecido, o que vocês fazem? Vocês vêm trabalhando com a régua, que é para ficar certinho, ó. Vocês pegam um risco, colocam a régua em cima e vai fazendo a transferência certinho, que é para o fogão a lenha não ficar torto, tá? Essa é uma das coisas que eu sempre trabalho. Quando eu vou trabalhar com fogão a lenha, eu sempre uso a régua, que é para não ter problema. Ó, aqui eu fui passar na mão, deu tortinho. Então, eu venho aqui e acerto, ó. Tá? Bom, a gente vai começar com o cerâmica misturado com o vermelho profundo. Esse é um fogão vermelho que eu vou fazer. Eu tô com papel toalha aqui porque o que que acontece? Eu não quero uma pintura tão pesada. Então, eu vou tirar o excesso de tinta do pincel. Ó. Aqui no canto, não sei se tá dando pra vocês verem aqui, ó. Eu venho com esse pincel. Fica mais fácil de espalhar tinta. Nessas áreas menores aqui, eu acho que fica pincel pequenininho, fica mais fácil de trabalhar. E aí a gente vai cobrir toda essa área aqui, tá? Aqui eu tenho a costura onde passa o viés, eu tenho que tomar muito cuidado para não manchar. Bom, gente, eu dei uma adiantada aqui, pintei o vermelho profundo com cerâmica. O que que acontece? Agora eu peguei esse pincel aqui, porque a gente vai trabalhar com uma cor mais escura para colocar sombra. Eu vou trabalhar agora com jacarandá, tá? Eu tenho que ver um jeito aqui que é para vocês verem o que eu tô fazendo. Ó, aqui eu vou trabalhar com o jacarandá. Bem pouca tinta, tá? Ó, a gente vai colocando a sombra e vai espalhando. Deixa eu mudar a câmera aqui que é para ficar melhor. Peraí, só um pouquinho. Bom, deu uma mexidinha aqui na câmera para ficar melhor para vocês verem. Então, a gente vem trabalhando bem aqui, ó, com pouca tinta e vem espalhando aí. Importante a gente colocar essa sombra na parte de baixo da tábua aqui do bolo, para ficar flutuando, ficar descolada. Agora eu venho aqui, ó. Aqui é como se fosse uma placa de ferro que tem aqui em cima do fogão, tá? E também eu vou trabalhando
com a sombra, bem aqui embaixo. Aqui, ó, é outra área que eu vou fazer. Uma outra área de sombra. Vocês viram que eu tô trabalhando com pouquinha tinta no pincel. Esse é um fogão de lenha que a gente tem que trabalhar com cuidado, porque o que que acontece? A gente está trabalhando com um vermelho profundo, estamos trabalhando com cerâmica, o jacarandá aqui. É uma cor que a gente tem que tomar cuidado, porque senão fica muito pesado. É uma cor bem... São cores escuras, então a gente tem que tomar cuidado quando vai fazer, tá? Eu vou fazer uma coisa aqui, ó, por exemplo, agora eu vou misturar o jacarandá com cerâmica. Quero mais jacarandá. Aqui, ó. Vou tirar o excesso de tinta. E vou trabalhar com o pincel, em vez de eu fazer a sombra, nesse caso aqui, vou fazer a sombra pro lado de baixo, eu vou fazer aqui em cima, ó. Eu vou escurecer um pouquinho aqui. Vou passando bem em cima da risca aqui, tá? Limpo excesso de tinta, sempre tirando excesso de tinta, nesse caso aqui. Agora, eu vou vir de novo, misturando o cerâmica com vermelho profundo. Só que aí eu vou deixar um pouquinho mais claro, tá? Ó, tirar o excesso aqui. E eu vou trabalhar aqui, ó. Fazendo com bastante cuidado aqui, ó. O excesso de tinta ali do papel. Eu não quero colocar esse excesso de tinta aqui no tecido. Não trabalho com... Não tô trabalhando com nenhum tipo de diluente aqui, ou trabalhando com alguma coisa, só o tecido e as tintas mesmo, tá? Não molhei o tecido, nada. Eu quero um trabalho mais... Apesar de ser um trabalho rústico, eu quero um trabalho mais leve. Quero que o tecido, a pintura fique mais suave. Mesmo trabalhando com toda essa cor forte, escura, é uma coisa mais delicada. Aqui, ó, esse risco aqui, é onde vai ser a barra do meu tecido, vai ser aqui nessa parte de baixo. Então, assim, eu trabalho com falso barrado. Eu faço barrado, às vezes eu trabalho com stencil, às vezes eu vou fazendo um a um, depende do trabalho que eu vou fazer, tá? Então, o barrado eu sempre deixo por último, para ver o que vai combinar aqui. Ou às vezes eu tô com pressa, eu faço com stencil. É importante a gente, mesmo quem trabalha com realismo, é importante ter sempre um stencil, ele ajuda. Ó, aqui, para vocês verem, o que eu não queria que acontecesse, acabou acontecendo. Acabou manchando, tá? E eu vou tentar tirar essa mancha. Tem uma aqui e aqui. Isso aqui é muita tinta que eu coloquei. Então, eu venho aqui e vou tentar mesclar isso aqui, esfumaçando bem, ó. Trabalhando em círculo, que é pra tinta se espalhar. Ó, tô tentando tirar, mas mesmo assim, ó, fica manchado. E essa não é a ideia. E eu não quero colocar muita tinta aqui para não pesar o tecido.
Tem trabalho, gente, que a gente tem que ser um pouco mais cuidadoso com a quantidade de tinta. Tem trabalho que eu coloco bastante tinta mesmo, porque até porque exige. Agora esse aqui não, senão ele fica um trabalho muito grosso, um trabalho pesado. Um fogão de lenha vermelho, ele por si só, ele já chama bem a atenção. Aí você vai e coloca uma cor mais escura, aí ele vai ficando muito pesado. Então a gente tem que ir tirando esse excesso de tinta, tá? Ó, como que ele vai dando diferença. Com o próprio pincel, ó, eu vou espalhando essa tinta. E eu venho de novo no mesmo lugar, ó. Colocando aqui. Vou fazendo como se fosse uma camada. Aqui, ó, eu deveria ter colocado uma fita para não passar, né? Uma amiga que me pediu um fogão de lenha, e aí hoje eu consegui trazer aqui para vocês verem o que eu faço. Eu adoro fogão de lenha. Fogão de lenha, pão de queijo, bolo, vocês imaginam, né? Olha, a gente vai trabalhando em círculo, às vezes no mesmo lugar, ó. Pra gente tirar, às vezes, com uma marquinha, ó. Eu vou cobrir tudo e já venho, tá? Bom, gente, eu cobri tudo aqui, tá? Vocês verem aqui pelo papel, fui fazendo e, ó, fui cobrindo certinho, sem excesso de tinta no pincel. Agora, eu vou vir fazer este outro lado aqui, ó, tirando o excesso. E eu venho aqui também, ó. Pego bem em cima da risquinha, tá, gente? Vou espalhando. Cuidado para não pegar o lado de fora, para não ficar manchando. Essa é uma cor aqui que a gente tem que tomar muito cuidado, porque depois para tirar ele é uma tristeza. Aqui eu misturei o cerâmica com o vermelho profundo, só que eu coloquei mais vermelho profundo do que cerâmica. Vocês estão vendo que o fogão de lenha não é um trabalho difícil de fazer, é um trabalho fácil e muita gente gosta. Eu, pelo menos, eu tinha os fogão de lenha que eu tinha, acho que eu só tenho um lá na minha lojinha, mas é um trabalho que as pessoas gostam muito. Acho que lembra a infância, lembra os avós, a mãe. O Dia das Mães está chegando aí, um trabalho legal para fazer para a mãe também. Ó, eu vou trabalhando com muito cuidado aqui, tá? Essa parte aqui já tá seca, e é por isso que eu tô colocando o braço aqui. A gente tem tanto costume de pegar a tinta do godê e já trazer direto pro tecido, que às vezes a gente faz isso e acaba manchando. Cobrir e vem cobrindo de novo. Trabalhando em círculo que é para a tinta pegar bem nas tramas do tecido, mas também sem deixar excesso de tinta.
Ó, tô pegando bem aqui no cantinho aqui. Tomando muito cuidado para não pegar no bolo. Gente, tem um vídeo do bolo lá no meu canal, tá? Quem quiser assistir o vídeo. Agora, eu vou trabalhar com um pouquinho de jacarandá misturado com essa cor aqui. Eu misturei a cerâmica e o vermelho profundo. Porque eu vou trabalhar algumas áreas aqui, mas eu não quero que escureça muito. Agora, eu vou trabalhar outra área menor, aí eu vou trabalhar com esse pincel mesmo do cabo vermelho. Eu vou trabalhar aqui com ele. Vou vir primeiro com o mais escuro, tá? Espalhei bem. Agora, eu venho essa outra aqui no cantinho. Aquele pincel meu ali do cabo amarelo tá muito ruim. Vai ter que ser esse mesmo. Sem excesso de tinta. A gente cobriu. Eu vou vir com um pouquinho mais de jacarandá aqui, ó. Gente, quem puder, se inscreve aí no canal. Deixa um like aí. Deixa também nos comentários quais as videoaulas que vocês queriam que eu fizesse aqui, o que eu pintasse para vocês verem, tá? Ó, tô passando a tinta aqui. Isso é muito importante que vocês comentem nos nossos vídeos para que o canal continue crescendo e a gente continue trazendo conteúdo aqui para vocês, tá? A gente precisa crescer aqui na plataforma também para poder continuar trabalhando, trazendo novos trabalhos aqui para vocês, que outras pessoas também cheguem e possam aprender, né? E outra, quando vocês assistem os vídeos até o final, vocês ajudam a, a plataforma a entender que vocês gostaram e começar a divulgar mais, tá? Agora, quando vocês não comentam, não assistem até o final, o YouTube não indica para outras pessoas. Eu vou trabalhar, por incrível que pareça, um pouquinho de azul ardóseo. Ó, vou colocar aqui para vocês verem. Então, eu vou começar primeiro a cobrir essa área aqui, ó, tirando o excesso. Ó, que eu falei para vocês, ó, excesso de tinta. Aí a gente vai pegar aqui, ó, trabalhar em círculo para espalhar bem essa tinta. Ó, tem mancha aqui, aqui, aqui e aqui. Então, a gente tem que vir para tirar, ó.
Ó, consegui suavizar ela um pouco. Certo? Aqui eu paro, olho, observo bem, tá? Agora eu vou pegar o outro pincel aqui e aí eu vou trabalhar com o azul ardósia. Aqui em cima, aqui, ó, tá úmido ainda e eu vou trabalhando com ele aqui. Para dar um efeito nessa parede aqui. Vou mesclando aqui, ó. Tem que fazer isso na hora que tá úmido, porque eu não quero que destaque tanto. E também pra gente conseguir é um efeito que é como se fosse uma luz que tá batendo aqui, mas ele não vai ficar clarinho. Fica só manchado aqui no fogão. Ó, e é só em alguns pontos, tá? Não é em tudo, não. Ó. Um pouquinho a tinta, eu vou mexendo aqui, ó. Mesclando eles, marcando. Agora, aqui eu vou pegar um pouquinho de areia. Vou aqui, ó, que tá úmida ainda, ó. Misturar aqui no papel mesmo. Mexi demais. E a gente vem. Preciso de um pincel menor. Vou pegar esse filete aqui, que fica melhor para fazer o que eu quero. Ó. Eu vou fazer o detalhezinho aqui, ó. Bem em cima dessa risquinha. Aqui também, ó. Então, tá toda essa mistura aqui, ó, até o ardósia aqui. Que já tá seco, né, gente? Então, a gente tem que vir com cuidado aqui, ó. Pra não espalhar tanto. E também porque pra gente não manchar. É bem pouquinho, ó. Eu venho, puxo pro lado de cima aqui, ó. E depois eu puxo um pouquinho assim, só para fazer a marquinha, ó. Aqui também eu vou reforçar aqui, ó. Ele vai secando, aí você vendo, a gente vem e reforça. Eu volto aqui de novo, ó. Secou aqui. Eu venho reforçando. E aqui, desse outro lado, eu vou pegar o jacarandá. Tirar o excesso, passar bem aqui em cima do risco, ó. Esse lado aqui eu vou colocar essa cor aqui em cima do que a gente já tinha feito esfumaçado aqui, mas eu preciso escurecer um pouquinho. Aqui também.
Aqui eu também, aqui secou, e eu quero dar uma reforçadinha aqui. Eu vou deixar secar um pouquinho aqui, e vou aproveitar, vou limpar essa paleta, que eu não aguento. Aqui, ó, só para dar uma reforçadinha aqui. Vou pegar um pouquinho do azul ardósia. Vou passar aqui também. E um pouquinho de areia. Vou dar aquela clareada aqui. Então, primeiro a gente fez o fundo com cerâmica. E o vermelho profundo. Tá seco, aí a gente vem esse pincel aqui, ó, pra dar uma clareadinha aqui, tá? Agora aqui, eu também vou fazer a mesma coisa, ó. Tira aí o excesso de tinta aqui no tecido, eu esqueci de pegar o papel. Mas vai ser no tecido mesmo, que tá aqui do lado. Ó, agora, aqui, eu venho com o azul ardósia, ó. Eu vou trabalhar essa área aqui. E vou trabalhar na... É tinta sobre tinta aqui, tá? Aí agora eu tô vindo com um pouco de areia. Não é branco, é areia. Ó. Tudo úmido aqui, aí a gente vem, faz isso aqui, ó. Coloca um pouquinho de tinta e vai espalhando. Só para clarear um pouquinho mais. Era um pouquinho mais de azul ardósia aqui, ó. Aqui nessa área aqui eu vou colocar um pouquinho mais de areia, mas eu vou deixar um pouquinho mais claro. Depois, quando ele secar, eu venho e dou mais uma reforçada, ó. Azul. Aí agora aqui eu já venho com misturando aqui tudo, fazendo a misturinha, já vem com o jacarandá junto com cerâmica e o vermelho profundo. Aí a gente vai trabalhar aqui, ó, bem em cima dessa risca aqui. A gente vem fazendo esses detalhezinhos que faz a diferença no fogão de lenha. Ó, aqui eu vou trabalhar com jacarandá puro. Aqui, ó, nessa ponta é como se ele tivesse lascadinho. Então, eu venho aqui, ó, dou uma trabalhada, ó. Tá? Um jacarandá puro também. Ó, puxa um pouquinho aí. Trabalhando com filete. Só pra... Aqui eu reforço um pouco mais com o jacarandá, ó.
E também, ó, eu venho pinto aqui, ó, com jacarandá. Agora, gente, eu vou limpar mesmo todo esse godê, porque a gente vai começar a trabalhar com outras cores, tá? Gente, sabe o que que eu faço para limpar o godê? Eu não gosto de limpar na pia, nem com água, porque muitas vezes pode entupir, é horrível. Eu limpo com álcool em gel. Eu coloco álcool em gel aí, com um pincelzinho, e limpo ele, venho com um papelzinho e tiro o excesso, tá? Bom, gente, eu separei todas as cores aqui. Eu vou trabalhar com magenta, amarelo ouro, amarelo limão, cerâmica, jacarandá e preto. Ah, eu tô esquecendo uma outra cor aqui. Eu vou trabalhar com vermelho tomate, tá? A gente vai começar por onde? Pela parte interna do fogão de lenha. Então, eu vou começar com o preto. Nessa área aqui, ó. Com um pincelzinho pequenininho, aí aqui eu vou colocar tinta. Cobre bem, porque o preto, quando seca, ele fica meio opaco. Espalha bem a tinta. E aí, aqui eu venho trabalhando com o jacarandá, ó. Bem do lado onde tá a tinta preta aqui, ó. Ó, vou mesclando os dois. Vocês mesclam bem, tá? E aí, eu já venho com cerâmica aqui, ó. E quer dizer, eu começo com preto, venho com jacarandá e depois eu venho com cerâmica para dando e colocando uma clareada aqui, ó, clarear um pouco. E vou colocar um pouco de vermelho tomate aqui junto, ó, em alguns pontinhos. Que a gente precisa fazer, essa é uma área que tá com uma alta temperatura, então a gente precisa vir esquentando ele, ó. Coloquei um pouquinho mais de cerâmica, porque o tecido vai puxando a tinta, né? Ó, aqui também. Essa aqui é uma madeira, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado para não ir misturando muito. Ó, aqui. Eu não vou colocar o vermelho direto com preto, misturando direto, porque aí fica estranho, fica uma cor meio esquisita. Então, vocês têm que trabalhar assim. Primeiro preto, depois vem trabalhando com jacarandá e depois vem com cerâmica. Eu deixei tudo marcadinho para vocês. Fica fácil. Agora, aqui, ó, ainda vem um pouquinho mais e já vem com cerâmica. E eu esqueci a cor mais clara, que é o areia que eu vou colocar aqui. Agora aqui eu venho com areia. E eu tô trabalhando um pouquinho mais com cerâmica e um pouquinho de vermelho para esquentar. A gente tem que esquentar isso aqui, né? Não tem problema esse vermelho pegar em cima do areia, tá? Ó. Aqui também eu venho com areia. Vou mesclando. Essa área aqui, eu também tenho que vir com um pouquinho de cerâmica e vermelho, ó.
Agora, aqui eu vou pegar o preto, mas aí eu venho com cuidado aqui, tá? Vou marcar aqui. Cerâmica. Às vezes eu vou falar nas cores que é para ficar fácil para vocês entenderem o que eu tô falando. Porque eu vou pegando só a tinta e colocando, muitas vezes vocês nem conseguem perceber. Aí agora aqui eu venho com vermelho em cima do tecido, ó. Puro e vou mesclar. Peguei um pouquinho de jacarandá aqui, ó. Pra dar um efeito. Vem com areia de novo. Aqui eu vou pegar um pouquinho de jacarandá para pôr aqui, ó, nessa área. Acho que tá dando para vocês verem, né? Aqui eu venho com jacarandá. O preto eu venho um pouquinho mais aqui, ó. Cerâmica. E um pouquinho de vermelho. Então, aqui eu vou colocando uma tinta sobre a outra. Aqui eu vou reforçar um pouquinho mais esse vermelho aqui, ó. Ele vai ficando opaco e eu preciso que ele esquente um pouquinho mais. Aqui também eu coloco um pouquinho de jacarandá. Aqui ele já tá mais claro. Aí eu venho e trabalho aqui, ó, com areia. E vou colocar um pouquinho de magenta. O magenta eu vou trabalhar um pouquinho aqui. Ó, em cima do areia. Agora, aqui eu vou pegar o cerâmica bem nessa pontinha aqui, ó, e venho com o magenta, ó. Pouquinho de jacarandá, bem pouquinho aqui, ó, nessa pontinha também, tá? Aí venho com o magenta aqui, ó, trabalhando essa área aqui. E um pouquinho de, em cima do magenta, um pouquinho de amarelo ouro, ó. Agora a gente começou a fazer o fogo aqui. E aí eu já venho com o amarelo limão, ó. O pincel tá sujo, eu não lavei o pincel, tá? Vou colocar o branco aqui. Bem aqui no meio, ó. A gente tá fazendo fogo. Vem com amarelo limão de novo, aqui deste lado. Dando uma mescladinha aqui, né? E o branco aqui no cantinho. Agora, a gente vai trabalhar de novo aqui com as cores mais escuras. Então, vamos trabalhar aqui com cerâmica, jacarandá. Tem cores bem escuras aqui no fogo, aqui que a gente tem que
fazer, que é para separar, para dar o efeito. Ó. Por isso que é importante trabalhar com um pincel pequeno, que aí vocês conseguem o efeito. Aqui, vou pegar o areia. Ó, tô vindo com cerâmica aqui. Gente, já pintei tanto fogão a lenha, mas tanto fogão a lenha, que eu gosto tanto essa coisa do fogão a lenha, e eu trabalhava com tela, eu pintava fogão a lenha pro Revelando São Paulo. Nossa, quando eu conheci, eu fiquei muito encantada. Não sei se esse ano vai ter, eu espero conseguir ir, que eu gosto muito. Nossa cultura é maravilhosa. No Revelando São Paulo eu conheci tanta coisa, nossa comida típica daqui de São Paulo. Muito bom. Se tiver, eu aviso vocês. Vocês vão adorar. Para quem nunca foi, o ano passado foi na Barra Funda, no Parque da Água Branca. Eu acredito que esse ano seja de novo. Ó. Agora, aqui eu vou vir com o branco. Que a gente vai colocar no branco no fogão, no fogo aqui. A gente, na verdade, tá iluminando o próprio fogo, né? Aqui eu vou pegar um pouquinho do magenta, bem pouquinho, tá? Só pra dar uma trabalhada aqui. Aqui eu já venho com cerâmica de novo, só que eu venho com um pouquinho de preto aqui, ó. Aqui, colocar o jacarandá e vem clareando com cerâmica. Vermelho tomate no meio. Aqui, cerâmica de novo. Jacarandá. Aqui eu venho com preto. Com o areia de novo, né? Bom, agora a gente vem com... Aqui eu tenho que reforçar um pouquinho. E aqui eu já venho com o jacarandá. Que essa área eu vou trabalhando com o jacarandá aqui, bem na pontinha. Sempre deixo tudo marcadinho para facilitar, tá? Ó, coloco cerâmica também. Aqui eu vou reforçar um pouquinho mais esse areia aqui, mas eu vou colocar só no meio, que eu vou dar uma clareadinha aqui, ó. Ó, bem pouquinho. Aqui também, ó. Coloco um pinguinho de tinta.
e venho dando aquela espalhadinha. Aqui eu vou colocar um pouquinho de preto em algumas áreas. Bom, aqui, ó, eu vou pegar um pouco de cerâmica também. E aí eu venho colocando cerâmica aqui. Coloco tinta aqui, tá? Cobri bem aqui. Venho com um pouquinho de vermelho tomate. E aí venho com o areia em algumas zonas, dando uma mesclada. Faço uma batidinha aqui. Agora, essa área aqui eu venho já trabalhando com areia aqui em cima, que aqui é a madeira, né, gente? Madeira que tá aqui, ó. E venho com mais um pouquinho de cerâmica. Mesclando os dois aqui. Aqui eu posso trabalhar com um pincelzinho um pouquinho maior. Então, cerâmica de novo aqui. Pego bem um pouquinho a tinta e vou espalhando. E aí eu venho com o jacarandá aqui. Eu vou pegar o pincel pequeno de novo, que eu preciso fazer alguns detalhes aqui. Ó. A madeira, ela tem alguns efeitos que eu preciso trabalhar aqui. Venho com um pouquinho de preto aqui. Ó. Fazendo batidinhas em algumas áreas. Vou limpar o pincel, porque como eu mexi com preto, eu tenho que limpar para vir com areia. Ó. Aqui. Para não manchar aqui. Aqui. Ó. Trago um pouquinho mais de areia. Tá limpo também, bem o pincel. Que eu vou trabalhar com o preto de novo aqui, ó. Fazer alguns detalhes. Jacarandá. Vermelho. Que é para dar aquela esquentada aqui, né, ó. Aqui eu vou colocar um pouquinho de jacarandá aqui, ó. Vou vir com sépia. E aí, eu venho aqui, ó, marcação aqui da madeira. E venho com o areia. O jacarandá também. E o sépia, vou misturando eles aqui. Gente, é sempre importante vocês terem sépia, cerâmica, jacarandá, o amarelo ouro, o preto, cinza, tá?
que são cores que a gente usa em quase tudo. Então, sempre que vocês vão pintar, vai precisar dessas cores. Ó, aqui, ó, tô trabalhando com areia. Areia também eu gosto sempre de ter, porque muitas vezes eu não vou trabalhar com branco, mas eu preciso de uma cor mais clara. E o areia, ele me ajuda a fazer algumas áreas de luz, tá? Então, essas são sempre as cores que eu tenho. Ó, aqui eu fiz o madeirinha. Aqui eu vou puxar um pouquinho mais de sépia. Aqui também, tá? Agora, aqui, eu já vou vir nessa outra, essa placa aqui, e eu vou trabalhar um pouco de areia. Vou trabalhar com areia, com caqui e sépia, caqui e areia. Aqui, ó. Ele é uma plaquinha bem manchadinha. Depois eu venho aqui para fazer alguns detalhes com sépia. Vou misturar aqui, ó, para escurecer um pouco mais. Olha, eu mais manchei o tecido do que eu pintei. Agora, aqui, ó, eu venho com o sépia puro, ó, fazendo umas manchas. Que vem com preta aqui, ó. E aí eu venho com o jacarandá aqui, ó. Fazendo a sombra aqui embaixo. Aqui eu vou escurecer um pouquinho mais essa parte aqui. Eu só tô colocando tinta aqui, ó. Aqui, a madeira, também vou reforçar aqui, ó. Jacarandá. Aqui eu vou trabalhar com um pouquinho mais de vermelho, colocar vermelho aqui, para reforçar um pouquinho mais, ó. O tecido vai puxando a tinta, então às vezes a gente tem algumas áreas que a gente tem que vir e dar aquela reforçada. Aqui, ó. Cerâmica. Aqui eu vou pegar um pouquinho de magenta, ó. Aqui também. Assim, volta aqui. Aqui, ó, no pontinho aqui. Vou pegar um pouquinho deste amarelo, reforçar mais aqui. O amarelo limão também. Que aí é que eu quero dar bastante, esquentar bem ele aqui, ó. Aqui eu venho um pouquinho mais de areia. Aqui, ó. Dá umas manchadinhas aqui.
Que eu vou vir pôr um pouquinho mais de branco. Aqui. Bem pouquinho. Então, eu só tô vindo dar uns retoques aqui. Agora, aqui a gente vai fazer a lateral. Ó. Aqui de preto. O jacarandá. Vou limpar aqui o pincel, que escureceu bem. E aí eu vou pegar o branco e vou misturar essas cores aqui. Vou mesclar eles aqui, ó. Sem cobrir muito preto ali, tá? Tá misturado o jacarandá aqui também, ó. É um tom mais ou menos que eu quero. E o magenta. Deixa eu ver se o pincel tá. Pegar o ardósia de novo. Que ó, deixar ele meio que. Eu vou misturar os dois. Eu poderia pôr o violeta aqui? Poderia, mas aí não vou conseguir o tom que eu quero. Quero esse tom aqui, ó. E aqui eu venho de novo com o preto, ó. Olha, eu vou misturar os dois aqui, venho com branco, fazendo aquele cinza, né? Misturo o azul ardósia aqui, ó. Jacarandá aqui. Junto com o preto. E aí eu venho com magenta aqui, ó. Aqui eu já venho com o jacarandá, né? Junto com cerâmica. E aqui eu já venho com preto. Bem aqui, ó, nessa risquinha aqui. Vou mesclar eles, tá? Aqui eu venho com cerâmica deste lado aqui. Cerâmica não, jacarandá. Ó. Vou pegar o pincel pequenininho de novo. Vou vir com o branco aqui, ó. E o cerâmico. Vou mesclar. Pegar, puxar um pouquinho aqui. Aqui eu vou dar uma escurecida. Vou pegar um pouquinho de magenta e vou por aqui. Aqui eu vou misturar mais um pouquinho de magenta com o azul ardósia. Olha que bonito que fica essa mistura, gente, para fazer uma flor. Que coisa mais linda. Viu? Só um pouquinho aqui.
Aqui eu vou pôr um pouco de preto. Aqui também vou trabalhar com o areia. Pouco de magenta com esse azul ardosa também. Ó. Em cima do areia, tá tudo úmido aqui. Eu vou fazendo essa misturinha. Aqui eu vou pegar, passar, ó, cor preta aqui. E vou trabalhar com um pouquinho de areia com ardósia. Ó, com ardósia não, com jacarandá. Trazendo jacarandá aqui um pouquinho. E agora eu venho com preto aqui. Vou mesclando. Pego um pouquinho de jacarandá, coloco por cima do preto. Jacarandá aqui. Pegou um pouquinho de areia, mas não tem problema. Eu vou espalhando aqui. Vou pegar pincelzinho pequenininho de novo. Que aqui, pra eu fazer alguns detalhezinhos. Vou pegar jacarandá aqui, ó. Vou colocar aqui também. E o cerâmico. A gente comprou pincel, o pincel tá demorando para chegar e os meus pincéis pequenos já tá acabando, tá horrível. Eu já comprei semana passada, mas fica doido. Demora, a gente fica ansioso. Ó, peguei um pouco de jacarandá aqui. Cerâmica, né? Passei jacarandá, depois eu vim cerâmica aqui sim. A gente vai trabalhar com um pouquinho de areia. Dar uma clareada aqui. Aqui também. Ó, bem nessa pontinha aqui. Vou puxar um pouco aqui. Aqui eu vou colocar um pouquinho de areia também. Para marcar. Aqui, ó. Aqui eu também vou pôr. E aí, eu vou vir com o amarelo mesmo, amarelo ouro. Que eu quero que a luz do fogão pegue aqui. Ó.
Vai vir até essa pontinha, tá? Tá tudo seco e eu venho colocando aqui. E aqui eu venho mesclando ele, ó. Mas eu vou colocar mais tinta aqui no meio. Pego um pouco do magenta. Para dar aquela laranjada, para ficar meio laranja, né? Ó, vem com amarelo de novo. E vou marcando aqui. Para dar o efeito da luz do fogão aqui. Aqui eu venho com um pouquinho de branco nessa ponta. Dou só uma espalhadinha. Aqui também. Só que aqui é o areia, tá? Vou pegar o filete. Vou vir com um pouco mais de amarelo aqui, ó. E no meio, quero reforçar esse amarelo aqui. E um pouquinho de magenta aqui, ó. Agora, eu vou vir com areia aqui, ó. Fazer algumas marcações aqui, nessa placa. Vou pegar um pouquinho de branco junto com a areia e vou aqui eu vou pegar um pouquinho de preto por aqui. Eu preciso de um pouquinho de cinza e eu não vou abrir cinza ali agora. A gente já tá finalizando aqui o fogão. Eu vou fazer aqui. Ó, em algumas áreas eu vou colocar um pouquinho de cinza nessa placa. Só fazendo batidinho, ó. Tá? Aqui eu também vou colocar um pouquinho desse cinza aqui, ó. Fazer os detalhezinhos. Aqui no meio também vou colocar um pouquinho de branco aqui, ó. Vou pegar um pincel para espalhar um pouquinho. Aqui eu vou colocar um pouquinho de jacarandá. Aqui eu também pegar um pouquinho desse branco com o cinza que eu fiz ali e vou fazer algumas áreas aqui, ó. Vou clarear um pouco mais, tá seco, né?
Vou dar um brilho aqui, ó. E também é importante secar bem a cerda do pincel para conseguir fazer isso aqui. Um brilho aqui. Bom, gente, este é o fogão de lenha que eu trouxe aqui para vocês verem como que eu faço. Quero agradecer o pessoal que está chegando agora no canal. Pedir para vocês se inscreverem, compartilharem, curtirem e deixarem um comentário aí. Deixa aqui na descrição dos vídeos o que vocês querem que eu faça, tá? Qual seria o próximo aula. Essa daqui foi de uma amiga das nossas redes que pediu para que eu fizesse um fogão a lenha. Eu falei para ela que eu ia montar o projeto e eu iria gravar. Então, tá aí. Provavelmente eu vou fazer as panelas, que eu acho que vai ficar legal para vocês verem como que eu faço a panela também, tá? Esse é o fogão de lenha completinho aí para vocês. Bom, obrigado, beijo e até a próxima.